As pessoas mais inteligentes são aquelas que mais estudam e são aquelas que mais continuam estudando. Para entender todo o processo de comunicação entre os homens e espíritos, a primeira coisa é adentrar a vibração necessária para captar a mensagem ou entender o teor da mensagem dentro das condições ao qual ela é tratada. Os espíritos que se comunicam são apenas espíritos, são irmãos nossos. Não existe título do outro lado. Ninguém leva esses honorários aqui recebidos de doutores, de mestres ou de santos, como assim nós aqui encarnados os denominamos. Como a nossa mente ela é limitada e às vezes confusa diante dos embates que nós vivenciamos, é natural que haja algumas restrições quanto de entendimento, quanto ao teor das mensagens que estão sendo trazidas aos irmãos. Tudo tem conflito. Em todos os tempos, os conflitos afetaram a posição dos irmãos da ciência e principalmente os irmãos da política e da religião. É interessante lembrar que o povo em si, dentro desse campo de humildade, entende melhor essas informações porque as absorve. Mas aqueles que alçam busca por poder, desejo de comandar, desejo de mandar, são mentes mais desenvolvidos no campo do intelecto, pouco desenvolvido nas questões que envolvem o amor, a solidariedade, a família. Por isso, a absorção pela população em si é maior do que os dos líderes religiosos, líderes políticos e líderes científicos, pois toda e qualquer informação nova pode lhes causar perda desses cargos que ora estão. Por isso os mesmos saem em combate às determinações espirituais ou às informações que vêm do mundo espiritual, a fim de alertar a humanidade, não como forma abusiva, nem forma de colocar-lhes medo ou insegurança no viver. Mas diante de uma questão lógica de semeadura, sabe que se colhe aquilo que se planta. E a humanidade, por estar plantando ao longo dessas últimas 5 décadas principalmente, muitas questões relacionadas à guerra, ao sexualismo, à intolerância religiosa, à intolerância familiar, e isso veio causando todos os distúrbios ao qual o planeta está passando. Mesmo havendo uma moratória, mesmo havendo uma trégua, dificilmente os lados acabam buscando a paz. Normalmente, quando se está numa batalha de vida, quando há tréguas, ambas as partes procuram se melhorar em seus armamentos, porque assim que terminar a trégua, estarão melhores e maiores armas serão utilizadas uns contra os outros. Enquanto isso, a população sedenta de verdade, de amor e de respeito não encarna isso como um perigo, não encarna isso como uma imoral advertência. E Deus que é amor, Ele respeita, as leis que regem o universo. Quando falamos aos irmãos sobre tudo o que vem acontecendo, desde as mudanças climáticas, desde os problemas com as explosões solares e o pouco conhecimento que tem sobre a pressão exercida dessas ondas geradas pelo calor dessas explosões, que nada mais são do que ondas de pensamentos calibradas para chegar a pontos em cada um dos planetas ao qual
está ligado a este Sol. Assim, as variações energéticas que chegam e chegarão ao planeta Terra foram propagadas por seres que habitam o Sol. Quer os homens pouco inteligentes ou pouco capacitados de entender ou não aceitem, a vida no Sol é comum aos espíritos iluminadíssimos que lá existem. E assim, sendo eles os mais evoluídos dessa galáxia, emanam essas ondas para a Terra a fim de despertar o planeta em suas origens minerais, suas origens vegetais, animais e os homens que aqui habitam. Levando em conta que não existe morte no planeta, e sim mudança de dimensão, mudança de vibração e até mesmo mudanças físicas nas formas de vida aqui existentes. As espécies que não se adaptam mais no planeta migram, mudam, evoluem e se transformam. E aqueles seres humanos que aqui mudaram, migraram, se transformaram, revelaram o que são. Não havendo mais condições em seu habitat, serão levados a outros orbes. Não estarão mortos e nem estarão sob um sono eterno, mas como é o espírito que habita na matéria, basta que o espírito desabite essa matéria que os homens criam a sensação de pânico ou medo em relação ao que eles denominam morte, quando na verdade é apenas uma transição temporária de situações ao qual o espírito se submete na sua busca evolutiva. A questão dessa transição do planeta que tantos homens temem não é uma questão imposta por Deus nem imposta pelo Cristo. É um processo evolutivo natural, cujo todos nós recebemos um tempo. Esse tempo não foi de uma vida nem duas. Foram milhares de vidas para chegarmos ao ponto onde estamos. Como salientamos outras vezes, pela busca evolutiva e o desenvolvimento da intelectualidade, os homens ali perderam e perdem o paraíso que poderiam ser melhor construído na Terra. Diante das questões sobre punição, sobre medo, não existe isso dentro do cronograma divino, divino porque não há margens de erros sob nenhuma circunstância, sob nenhuma espécie, sob nenhum processo reencarnatório, sem nenhuma alteração à vida como um todo. Diante do que vem acontecendo simultaneamente, em fatores que estão mudando a consternação lunar, solar e a vida na Terra, é comum que as mentes preocupadas em se desenvolverem apenas intelectualmente fiquem receosos, e todo aquele que é receoso por não estar devidamente preparado teme e no seu temerário combate com veemência toda e qualquer informação que chega do plano superior. A evolução é contínua, mesmo que para alguns demoradas, mesmo para as mentes intelectualizadas e fragilizadas na ausência do amor. E vê-se na ausência do amor nas palavras, nos gestos, nas atitudes que cada um toma no seu dia a dia. O amor só está presente nas ações. As palavras são fluidos exalados por qualquer um, mas as ações e as práticas carregadas com tais vibrações testificam a presença do amor na forma com que os seres humanos ali estão. Vejam que tudo que ocorre ao planeta Terra e à vida no planeta Terra não foi para que os irmãos entrassem em pânico, mas muito pelo contrário. Diante da vigência do que estamos vivendo no Apocalipse, na abertura de selos, no soar das trombetas, nas cartas enviadas às igrejas da Europa, da Ásia
E tudo quanto mais se refere ao Apocalipse, a palavra grega significativa na revelação, vendo trazer essas imagens de tudo que vem emergindo, ao qual os homens, por pouco conhecimento que têm, não conseguem assimilar. Por isso, da incompreensão de alguns e da intolerância de outros. O ser humano, para evoluir, precisa testificar tanto a inteligência quanto o amor, mas como já explicado anteriormente, pela busca da sobrevivência, o ser humano, ainda animalizado, busca primeiramente a defesa. A defesa vem da agressão, e a agressão vem da estratégia. Estratégia essa criada pela inteligência. Inteligência que leva os homens à guerra. Inteligência que leva os homens à ganância. Inteligência que leva os homens a querer ter poder a qualquer preço. Somente com a ação do tempo e todas as coisas que esses mesmos homens alcançam pela sua inteligência, eles se encontram num vazio muito grande, a ausência do amor. É justamente a ausência do amor que move os espíritos a mudar. O porquê que somente a inteligência não traz a felicidade? Por que a inteligência não cria felicidade? Por que a inteligência não cria felicidade? Que a felicidade é o estado de espírito gerado por aqueles que encontraram a paz na simplicidade, já utilizado de uma inteligência mora existente no espírito, quando aflorado, em seu tempo ou escolhas por eles praticadas. Por isso, há muitas dúvidas quanto à utilização da inteligência e à utilização do amor. Mas ambas, com o tempo, caminharão juntas, pois somarão. O Cristo, ele veio para provocar um divisor de águas. Até então, diante da antevinda do Cristo, as provas de amor eram feitas com sacrifícios. Sacrifícios de animais, sacrifícios humanos. Aí vem o próprio Cristo sacrificar-se pela humanidade, com isso, encerrar a fase das matanças, dos sacrifícios gerados para agradar um Deus dentro dos conflitos gerados pelos seres humanos. Como Cristo veio dizer que o Deus é o amor, e o próprio Cristo exemplificou o Deus do amor da terra, com todo sacrifício e tolerância por ele vivido, é natural que os homens que estão em processo de migração nesses últimos 2000 anos ainda rejeitem a ação do amor como instrumento evolutivo. Por isso, dentro desses dogmas, desses tripés criados através do número 666, religião, política e ciência, que está afetando o comportamento humano dentro das divagações por eles propagadas. A inteligência acima do amor, porque não sendo assim, não haveria pânico, não haveria doença, não haveria miséria, não haveria fome. Como a inteligência incide ainda neles, na busca pelo poder, e ainda o sacrifício do Cristo não lhes fazem efeito, tendo eles ainda a vontade gigantesca em querer rejeitar o próprio Cristo como a soma maior da bondade e da justiça, firmada no amor como ele o fez. Através do tempo, muitas almas foram amadurecendo dentro do tempo programado que cada planeta tem para evoluir. Os homens egocêntricos querem sempre que as coisas aconteçam no seu tempo, desrespeitando a cronologia de tempo do universo, dos planetas e de todas as formas de vida que ali estão. Os que mais combatem por medo tais afirmações ou tais informações são aqueles que desperdiçaram o tempo com as futilidades, utilizaram mal das crenças, do poder da religião e do poder da política.
ausentes do amor, se perderam e hoje buscam de alguma forma, dentro dessas ramificações, criarem alguma coisa que possa amenizar as situações kármicas que trazem. Mas por serem eles ainda buscadores de poder, só aceitam se tal poder possa estar em suas mãos, sob seu comando. São os mesmos imperadores de outrora aqui reencarnados em todos esses meios: política, ciência, religião. Uns mais, outros menos audazes, uns mais, outros menos audaciosos nas suas afirmações grotescas da não existência do Cristo, da não existência do amor e muito menos da força que a fé pode fazer quando o homem entende que a fé nada tem a ver com o processo religioso, e sim do religamento que ele tem com as suas origens espirituais. Caminho esse que fora errado pelas formas com que as religiões ali mostraram suas direções. Criaram mitos, criaram pequenos deuses, se tornaram adoradores de pessoas, se tornaram adoradores do dinheiro, se tornaram adoradores das coisas materiais, semelhante a que o povo fez diante da ausência momentânea de Moisés, onde foram criar o bezerro de ouro e ali mostraram e mostram até hoje que preferem o ouro, mas dentro dos próprios círculos religiosos, mal utilizados na direção dos seus rebanhos e maus esclarecedores diante da necessidade que seu povo tem de aprender sobre fé, de aprender sobre vida, de aprender sobre saúde. Nos outros campos ali, claro que já estão demonstrados a falência política e a falência da ciência como um todo. Assim, todo texto, quando se fala das mudanças planetárias, não vem como forma destrutiva, e sim como mudanças elementais, tantos quantos já ocorreram há milênios anteriormente em outros planetas que trouxeram para a Terra espíritos falidos que se regeneraram e já voltaram a esses planetas recém ou anteriormente até mesmo a este milênio que aqui está. Muitos voltaram à capela após a crucificação do Cristo. Outros aqui ficaram para testificar o conhecimento e ali começar a emanar uma ação solitária praticamente no campo da cura, dos ensinamentos, de como é a comunicação com Deus, através dos seus inúmeros degraus, como no sonho de Jacó, onde anjos sobem e descem, aonde a nossa mente sobe e desce conforme a condição ou a capacidade intelectiva que tem. Todos esses acontecimentos não vêm para punir a humanidade, e sim para trazer à humanidade o conforto que tanto procuram. Não existe morte. Não existe morte em nenhum ponto do planeta. Nem morte mineral, nem morte vegetal, nem morte animal, nem a morte dos homens, que de certa forma todos eles trazem suas vibrações espirituais, do mineral ao vegetal, do animal ao ser humano. São processos evolutivos no qual, em estudos posteriores, poderemos com prazer mostrar-lhes as semelhantes formas em que as células são tratadas para dispor à humanidade luz e conhecimento. Tudo que gera discussão traz uma clara indagação. Estão ouvindo, não estão entendendo. E por não perguntar, tiram as conclusões, primeiro pelo medo, segundo, por falta de conhecimento, terceiro,
por ignorância mesmo. E é preciso ter humildade para poder ligar o cérebro ao coração, ligar Deus à matéria, ligar o homem a Deus, ligar o homem ao amor. Lembramos os irmãos que quando João recebeu o Apocalipse, e aliás, houveram vários apocalipses, vários relatos em outros tempos, através de outros profetas, de tudo que Jesus permitiu, através dos espíritos, dos anjos, chegarem até os homens. A mente, quando ela está poluída por más vibrações e ou maus pensamentos, temem claramente tudo que está aí por acontecer. Quando os espíritos vêm e avisam a humanidade sobre o mal que pode ser evitado, age-se como Moisés, como Noé, como todos os primordiais amigos profetas que alertaram os homens sobre tudo o que estaria por acontecer em todos os momentos da humanidade. Não se trata de adivinhação e nem se trata de trazer terror ou trazer medo à humanidade. Apenas só informações importantes para os que têm olhos de ver, não para os que têm olhos e não querem ver, para os que têm ouvidos de ouvir, não os que têm um sistema auditivos, mas são surdos por falta da humildade das observações que estão ocorrendo no mundo. Para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, não se espanta em olhar a humanidade e, dentro de uma análise breve e lógica, já percebem claramente que tudo já está acontecendo. Prezados irmãos, vindo aqui esclarecer nas mensagens anteriores, sobre o qual pedimos aos irmãos que observassem as mudanças do clima. E isso ocorrerá em todas as estações do ano. Muito frio, muito calor, muita chuva, muita seca. Isso em todo o planeta Terra, causada pelo desequilíbrio energético que está sendo provocado para que a humanidade possa alçar um novo patamar. Lembrando aos incrédulos de memória curta que não há destruição, pois tudo que há no planeta se recicla, se molda, se remolda e se reproduz outra vez. Do jeito que a humanidade assim ficou, não há como nem vida mais haver na Terra tamanha poluição que existe nas mentes, nas almas, nos corações e nos meios ambientes por onde a sociedade vive em comum com as outras formas de vida. Salientando a todos que o planeta, por estar ainda 23 graus, um pouco mais alterado diante do seu eixo, ele entrará em conflito com as energias que estão vindo de outro orbe, outro planeta, que por vezes também já fez o mesmo papel, independente da falta de conhecimento científico que os homens têm. Por isso, os mesmos, nem todos negam, mas uns poucos que já observaram e veem que ali no astro Sol já vem um novo corpo celeste, proporcionalmente, vibracionalmente ligado a uma outra constelação, mas que cumpre o seu papel no ciclo evolutivo. Tais vibrações afetadas por essas explosões solares, e os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, os que aprendem, guardam e reciclam as mensagens em suas mentes, saberão que há alguns anos a própria ciência alertou que o Sol estaria emanando essas ondas de calor. E essas ondas de calor demandam tempo para chegar aqui. Ondas de calor que nós já originamos a vocês das fontes dos espíritos que lá estão, sabendo das necessidades que o planeta irá passar. Mudanças.
Somente o mal vê a maldade, o ignorante vê a ignorância, o sábio vê a oportunidade. Então, diante dos sábios que estão vendo a oportunidade, já estão tomando as devidas providências quanto ao que se deve fazer, quanto às mudanças necessárias preventivas que cabe a cada um fazer. Primeiro, tendo controle próprio emocional. Segundo, tendo controle emocional sobre a mente, a fim de que possam superar todas as mudanças nas entranhas terrestres. As placas tectônicas já é comprovado cientificamente que elas se movimentam. Apenas a questão que um pulso maior poderá provocar mudanças nos oceanos. Primeiro, mudanças na temperatura. Isso será comprovado já nesses próximos dias pela própria ciência. O derretimento das calotas polares, isso os irmãos já vêm acompanhando. Mas o principal, a mudança comportamental dos seres humanos. Os sujos mais sujos, mentes sórdidas, aqueles que já estavam ali sob os auspícios da ignorância, esses se revelarão cada vez mais ignorantes. Mas, em compensação, aqueles que superaram essas fraquezas também se manterão seguros. Por quê? Porque existe um plano espiritual para poder ajudar a humanidade que aqui restará em evolução. Portanto, você que me ouve, basta você ser sincero e se reciclar na verdade, no amor e na caridade, e nada sofrerá. Mas não adianta dizer, não adianta falar. É o exemplo. É o exemplo em amor, é o exemplo em caridade, é o exemplo nas ações que vai comprovar a verdade daquilo que um dia poderá dizer. O exemplo arrasta. O exemplo mostra a característica do espírito. Mas aqueles que tentarão forçar para querer enganar até os que estão vibracionalmente ali envolvidos, serão sacados dos planos aonde estão. Por isso, a verdade sobreviverá a todas essas hecatombes que a Mãe Natureza trará a conhecer aos homens por terem sido emporcalhados em suas atitudes. Caríssimos irmãos, o papel do trabalhador é alertar. O papel de quem tem humildade é aprender. Mas entendemos os abalos que estão ocorrendo nos meios que achavam que tinham poder, na religião, na ciência e na política. E cada um se revela como é. Lembrem-se, o Cristo foi aceito pelo povo, apenas pelo povo. Assim como a mensagem trazida está sendo aceita pelo povo. Os que ali não entendem são os mesmos que nos momentos, nos primórdios em que o Cristo estava presente, o negaram, o combateram, o renegaram e tudo fizeram para apagar a sua memória. Nada conseguiram, porque a verdade sobressai sobre toda a inteligência maléfica dos seres humanos. Assim vos fala o irmão que vem ajudá-los na missão de socorro à humanidade. Sinceros e justos, caminhem juntos. Não há lugar mais para os mornos. Não há. E em breve retomaremos a palavra e vamos falar sobre as bestas que emergiu do mar e as bestas que emergem da terra, do qual já lhes falamos quais são suas origens e quais são suas funções. Não nos importando
com aqueles incrédulos, e sim com os crédulos que se reformam, que buscam no amor, na fidelidade, na fraternidade, a sua regeneração. Vosso irmão em Cristo, Agostinho.